Nessa videoaula eu vou falar sobre a Revolução Inglesa. Como é que foi a Revolução Inglesa? Primeiro eu vou falar sobre o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, o que é que ele queria? Ele queria se separar da mulher, né, que ele era casado, e queria casar com outra. Só que nessa época, a Igreja Católica não aceitou o que o rei Henrique VIII queria. Não aceitou. Porque naquela época ninguém poderia se separar e se casar com outra pessoa, né? Aí ele pegou, com raiva da Igreja Católica, ele mesmo fez a sua própria igreja, que era a Igreja Anglicana. Então o rei Henrique VIII fez a sua igreja, ele era católico antes, aí ele fez a Igreja Anglicana. E ele assinou o ato de supremacia. O que era o ato de supremacia? O ato de supremacia dava o total poder ao rei Henrique VIII, através desse ato de supremacia. E tinha ele mandava, né? Tinha um poder supremo. Só que ele assinou esse ato, mas lá naquela época tinha o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é como se fosse aqui no Brasil, que tinha a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores. Então o parlamentarismo é dividido em dois. É na Câmara Comum e na Câmara dos Lordes. Vamos ver o que é a Câmara Comum e o que é a Câmara dos Lordes. A Câmara Comum fazia parte do povo. Quem comandava a Câmara Comum, que é tipo um partido político, né, que estava lá, né, eram os burgueses, que foi votado pelo povo. O povo votou dos burgueses e eles tomavam conta lá no parlamento da Câmara Comum, né, pelo direito do povo. Já no outro lado tinha a Câmara do Lorde. A Câmara do Lorde, as pessoas que ficavam lá, foi o rei que escolheu, não pelo povo. Não foi escolhido pelo povo. Só que a Câmara Comum, no parlamento, o rei era obrigado a seguir leis. No parlamento, o rei era obrigado a seguir leis. É por isso que o nome é Câmara Comum. A lei era comum para todos os povos, mais pobre, mais rico, os nobres, né? Então a lei era comum para todo mundo. Aí o rei Henrique VIII não aceitava esse tipo de coisa, porque ele queria ter o poder total. Quando ele era da família Tudor, esse rei Henrique VIII. Quando tiraram a família Tudor do poder, aí entrou a família Stuart. Então, quando tirou a família Tudor do poder, entrou a família Stuart. Então, o primeiro da família Stuart a governar, a ser rei, né, foi Jaime I. Aí o Jaime I, o que ele queria? Ele queria o rei Jaime I. Isso tudo é lá na Inglaterra, porque esse assunto que eu estou falando é sobre a Revolução Inglesa. Então esses reis reinavam na Inglaterra. E o rei Jaime, que era o primeiro da família Stuart, Jaime I, ele queria o quê? O que ele queria? Ele queria se apossar das terras dos burgueses. Aí ele foi lá no parlamento e pediu uma votação. Só que de um lado era a Câmara Comum, que eram os burgueses que trabalhavam para o povo. E do outro lado era o Lorde, que trabalhava para o nobre. Aí a votação não foi aceita, porque os burgueses não aceitou doar algumas terras para o rei Jaime I. Ele foi e fechou o parlamento. Aí o governo dele todinho foi com o parlamento fechado. Então, lembrando que o parlamento, ele limitava o poder do rei. Não deixava o rei ter total poder, né? Porque ele tinha que seguir lei. Mas como ele fechou o parlamento, ele ficou com poder total. Aí depois de Jaime I, né? Quando o povo não gostou do governo dele, foi decapitado, né? Mataram ele. Aí o que aconteceu? O segundo rei entrou, que era Carlos I. Então Carlos I, o que Carlos I queria? Carlos I, ele também, né? Fechou o parlamento, como sempre, né, o parlamento tinha voltado a funcionar. Como sempre, eles fechavam o parlamento, para quê?
para ter o poder total, né? Porque eles queriam ter o poder total, né? E também ele começaram, porque assim, o parlamento, naquela época eles fizeram a Carta Magna. O que é a Carta Magna? A Carta Magna proibia que? Proibia que a pessoa, o rei não poderia cobrar imposto e nem participar de guerra, através da Carta Magna, né? Daquela época. E todos os reis que entravam fechavam o parlamento. Por quê? Porque o parlamento é que mandava, limitava o poder do rei. Ele era obrigado a seguir leis. Mas se ele fechar o parlamento, então como é que se diz? Aí eles passaram a mandar e a desmandar. Aí esse rei Carlos I, o que é que ele fez? Ele fechou o parlamento, né? Aí ele foi participar de uma guerra, os ingleses contra os escoceses. Então era a Inglaterra contra a Escócia. Só que ele precisava de dinheiro. Então esse rei Carlos I, ele precisava de dinheiro. E da onde ele ia arranjar dinheiro? Ele procurou, ele abriu o parlamento para dar um de bonzinho, procurou os burgueses pedindo dinheiro emprestado, e os burgueses não deram dinheiro, não emprestou, né, que ele queria dinheiro emprestado, né, Carlos I, e os burgueses não emprestou dinheiro a ele não. Aí ele voltou a fechar o parlamento. Só que os burgueses revoltados disseram, não vai fechar o parlamento mais não. Aí o que foi que fez? Aí começou uma guerra. Porque naquela época os burgueses faziam parte ele não apoiava a religião do rei não, que era anglicanismo não. Ele era do puritanismo, fazia parte da religião protestante, que era o puritanismo. Então, aí começou uma guerra entre os cabeças redondas e os cavaleiros que eram nobres. Por que era cabeça redonda? Porque naquela época os homens cortavam o cabelo e usavam peruca. E os nobres que estavam lutando, os nobres não, e os burgueses que estavam lutando contra os cavaleiros, que eram os nobres, eram chamados de cabeça redonda porque eles não usavam peruca. Usavam só aquele capacete e a cabeça ficava... Aí chamavam de cabeça redonda por causa disso. Porque ele não usava a peruca, que naquela época todos cortavam o cabelo e usavam peruca com o capacete, né? E eles só usavam só o capacete. Só que os cabeças redondas, que eram os burgueses, venceram os cavaleiros, que eram nobres. Conseguiram vencer. Aí, essa guerra civil, que ela chamou de guerra civil, era chamada de Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? Foi a guerra entre os burgueses, que era a cabeça redonda, e os cavaleiros, que eram nobres. Então, aí ela chamaria, foi uma revolução civil, que chamou de Revolução Puritana. E quem venceu foi os cabeças redondas, que foram os burgueses, que conseguiram vencer, né? Aí venceu por quê? Porque um homem chamado Oliver Cromwell, ele era chefe dos burgueses, do exército, né? Chefe do exército, e ele conseguiu vencer, Oliver Cromwell. Então ele ficou no poder. Ele não venceu? Não venceu os nobres, né, os cavaleiros. Aí Oliver Cromwell, ele ficou no poder. Mas no começo ele dava um de bonzinho para as pessoas, né? As pessoas gostavam dele. Mas depois ele fechou o parlamento igual aos outros. Ele fechou o parlamento igual aos outros reis. Fechou o parlamento, né? E o que acontece? Ele passou ele dizia que o governo dele era tipo uma república, que ele seguia leis. Ele dizia que tinha acabado com a monarquia. Esse Oliver Cromwell, lembrando, ele era o líder do exército burguês que conseguiu vencer os cavaleiros nobres. Aí, como ele venceu o rei, ele ficou no poder. Aí ele disse que o governo dele ia ser o quê? O governo dele ia ser república. Aí, só que não era república não, que ele dava de bonzinho no começo, né? Ele fechou o parlamento, que quando fez parlamento a pessoa não segue leis. E passou a governar com poder absoluto, que nem os outros, que tinham poder absolutista, que mandava e desmandava e fazia o que queria. Quando ele morreu, Oliver Cromwell, aí o filho dele ficou no lugar, que era chamado de Richard. Só que Richard, ele foi um mau governo, ele era novo, não sabia governar. Aí tiraram ele do poder, tiraram o filho de Oliver Cromwell no poder e colocaram
Carlos II, que era filho de Carlos I. Também não deu certo, fechou o parlamento, como sempre, era um governo absolutista, não deu muito certo. Aí depois veio Jaime II. Jaime II também continuou com o governo absolutista, né? E terminaram que não dava certo. O que foi que a população fez, os burgueses, trouxeram o genro de Jaime II, porque o último rei era Jaime II. Então, trouxeram o genro de Jaime II e colocaram no lugar de Jaime II para governar. Porque Jaime II não estava governando bem, o povo não estava gostando do governo de Jaime II, né? Então colocaram o genro dele no lugar dele. E o genro dele estava fazendo um bom governo, o povo estava gostando, né? Do governo do genro dele, que era Guilherme de Ores. Então o nome do genro de Jaime II era Guilherme de Ores. Então Guilherme de Ores, ele passou a ter um governo bom. As pessoas passaram a gostar dele, entendeu? Aí por isso que trocaram ele, porque ele era uma pessoa boa, pelo seu... ele era genro de Jaime II. Aí trocaram ele pelo sogro, né? Aí esse foi um pequeno resumo da Revolução Inglesa. Aí voltando para o começo. No começo quem governava era o rei Henrique VIII. Então o rei Henrique VIII, o que ele queria? O rei Henrique VIII, ele queria se separar e casar com outra esposa, só que a igreja católica não aceitava. Aí ele foi e formou a sua própria igreja, o rei Henrique VIII. Aí foi a igreja anglicana. Daí ele formou a sua própria igreja. Aí ele assinou o ato de supremacia. Que foi o ato de supremacia, que dava o poder total, o poder supremo ao rei. Aí depois formaram o parlamento. O que é o parlamento? No parlamento tinha a Câmara Comum e tinha a Câmara dos Lordes. Quem era a Câmara Comum? Quem tomava conta da Câmara Comum eram os burgueses, que foi escolhido pelo povo. E quem tomava conta da Câmara dos Lordes eram os nobres, que foi escolhido pelo rei. E tinha a Carta Magna. O que era a Carta Magna? Que ela proibia o rei de cobrar imposto e de participar de guerra. Aí depois acabou com o reinado do rei Henrique VIII, que era da família Tudor. Aí entrou a família Stuart. Então o primeiro da família Stuart que entrou a governar foi Jaime I. Jaime I, ele queria o quê? O que Jaime I queria? Ele queria as terras... Não, ele queria o comércio. Ele queria pegar o comércio dos burgueses. Aí foi para a Câmara, fez... Só que os burgueses não aceitou isso. Aí depois entrou Carlos I, que queria o quê? Carlos I, ele participou da guerra contra a Escócia, do inglês contra os escoceses. E ele queria que os ingleses emprestassem dinheiro a ele. Os ingleses não, que os burgueses emprestassem dinheiro a ele. Só que os burgueses não aceitaram isso. Aí ele foi e fechou o parlamento, né? Como sempre fechava o parlamento. Aí depois de Carlos I, né? Depois de Carlos I veio vários reis, até chegar... Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi uma guerra civil entre os burgueses. Aconteceu uma guerra civil entre os burgueses e os nobres, né, que eram os cavaleiros. Só que essa guerra civil é chamada de Guerra Puritana, ou a Revolução Puritana, que foi entre os burgueses, que eram os cabeças redondas. Por que era cabeça redonda? Porque eles não usavam peruca, que naquela época os homens cortavam o cabelo e usavam peruca. Eles só usavam capacete, ficava aquela cabeça redonda. Eram os cabeças redondas contra os cavaleiros, que eram nobres. Quem venceu a Revolução Puritana foi os cabeças redondas. E quem é que comandava o exército? Era Oliver Cromwell. Só que Oliver Cromwell, ele venceu e ficou no lugar do rei, né? Ficou no lugar do rei. E o que é que ele fez? Ele disse que o governo dele ia ser um governo republicano, que ele ia governar para o povo.
Só que a primeira coisa que ele fez foi fechar o parlamento. Quando fecha o parlamento, é porque a pessoa não quer seguir leis, né? Aí ele passou a ter o poder, mandar, né? Mandar e desmandar, ter o poder absoluto, né? Aí o povo não estava gostando do governo dele, porque ele disse que o governo dele era uma república, que era um presidente, mas era mentira, que ele estava governando igual aos outros, igual aos reis, igual a monarquia. Aí o povo pegou, matou ele, decapitou ele, matou ele. Aí quem ficou no lugar dele foi o filho dele, Richard. Só que Richard não sabia governar. Richard não sabia governar. Aí ficou no lugar dele, tiraram o Richard e ficou Carlos I. Depois de Carlos I, também um governo era absolutista, ficou Jaime II. Também outro, todos fechavam o parlamento, porque não queriam obedecer lei. Aí por último foi Jaime II. Só que no lugar de Jaime II, que o povo não estava aceitando o governo dele, colocou o seu genro, que era Guilherme de Oris. Botou Guilherme de Oris para comandar no lugar de Jaime II. Aí colocou Guilherme de Oris, que era o genro de Jaime II. Aí colocou ele para governar no lugar dele. Aí foi um governo bom, o povo gostou do governo de Guilherme de Oris, né? Então esse é o final, foi um pequeno resumo da Revolução Inglesa. Se você gostou dessa videoaula, você curta, você compartilhe e se inscreva no canal. E dê seu like, né? Até a próxima videoaula.